glórias, aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome, ó Senhor, Criador do céu e da terra. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Oh glórias, não há Deus tão grande como o Senhor. Tu és soberano, tu és soberano, tu és soberano, tu és soberano sobre toda a terra, sobre os céus tu és Senhor. Honras, glórias, aleluias ao teu santo nome. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o Senhor. Nós te adoramos, ó Pai, nós te adoramos, aleluia. Ó Senhor da glória, ó Jesus, nós te adoramos, aleluia. Divino Espírito Santo, alabasta, aleluia. Tu és o Deus da nossa vida, tu és o Deus da nossa vida, tu és o Deus da nossa vida, tu és a nossa alegria, tu és a nossa paz, tu és a nossa salvação, tu és a nossa libertação, tu és a nossa cura, tu és o nosso sustento. Glórias a ti, ó Pai, glórias a ti, ó Jesus, glórias, 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 aleluia, a ti, ó Divino Espírito Santo. Não há Deus maior, aleluia, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o Senhor. Nós te adoramos, ó Pai, nós te adoramos, aleluia, ó Jesus, nós te adoramos, adoramos, Divino Espírito Santo. Santo, 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 santo é o teu nome, ó Senhor, Criador do céu e da terra. Nós nos reunimos aqui neste dia para te louvar, para te adorar, para buscar a tua presença, para te render honras, para te render glória, para alabasta, aleluia, para te render aleluia, para dizer que somente tu és Deus, somente tu és Senhor. Nós te adoramos, ó Pai, nós te adoramos, ó Jesus, nós te adoramos, aleluia. Divino Espírito Santo, venha sobre nós agora. Poder, poder, poder de Deus, poder, poder, poder pentecostal. Nós clamamos por ti agora, clamamos pela tua presença poderosa, clamamos pela tua presença manifesta, clamamos, por Senhor Deus, pela tua unção. Venha se revelar a nós, venha tocar em cada coração aqui neste dia. Ó Deus de amor, ó Deus de misericórdia, queremos sair daqui diferentes, do jeito que nós entramos, ó Pai. Queremos sair daqui diferente, mais cheio da tua graça, mais cheio do teu poder, mais cheio do teu amor, ó Pai. Vai tocando em cada vida aqui agora, venha derramar do teu poder, venha derramar da tua unção sobre cada vida aqui, ó Pai. E em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós paralisamos todo e qualquer tipo de ação das trevas no nosso meio. E em nome do Senhor Jesus, nós amarramos e acorrentamos a tua força, Satanás, e dos seus demônios que se alojaram aqui, que foram mandados contra nós, contra esta reunião. Nós amarramos e acorrentamos agora e ordenamos: bata em retirada agora. Perca as forças, você não pode resistir a uma ordem dada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque maior é Jesus que está em nós. Nós somos o povo a quem Deus libertou, nós somos o povo a quem Deus curou, nós somos o povo a quem Deus salvou. Aleluia, ó Senhor da glória, muito obrigado, ó Senhor. Toma, Senhor Jesus, toma esta palavra nas tuas mãos, fala os nossos corações, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, podemos sentar. Abrir nossa Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses 3. Livro de Filipenses, capítulo 3. Nós acabamos de cruzar o ano novo, né? Fazer a virada do ano novo. E é muito interessante como as pessoas ficam todas
muitas resistências caem nesse período e as pessoas se congratulam, a humanidade se congratula, a humanidade deseja coisas maravilhosas, bens, prosperidade, saúde, felicidade, alegria. Nós vemos todas as pessoas desejando uns aos outros o melhor que possa desejar, tudo de bom. Nós vemos tudo nessa época do ano. É uma confraternização geral, é um desejo geral, é uma manifestação geral de toda a população, de empresas, de colegas de trabalho, de familiares. É algo fantástico isso, é muito bom. O bom seria, isso sim, que isso durasse o ano inteiro. O bom fosse que todas essas resistências fossem quebradas durante o ano inteiro. E felicidade é algo que todo mundo busca muito. Muita reportagem falando sobre deixar o que passou, começar um novo ano, com novas metas, novos objetivos, novos propósitos, tudo com o fim de alcançar a felicidade. Tudo que é feito no sentido das pessoas serem felizes. E o que nós vamos ler agora, o que a palavra de Deus fala sobre isso? O que a palavra de Deus fala que nós devemos viver contente. O apóstolo Paulo nos orienta que nós devemos viver contente durante toda a nossa vida. E o que é que nos faz? Qual é o segredo para que nós possamos viver contente, mesmo diante de um mundo tão difícil em que nós vivemos, diante do mundo tão conturbado? Agora nós estamos vendo aí uma discussão mundial com relação ao Irã e Estados Unidos, com o mundo com medo de uma ameaça de guerra, o mundo todo preocupado com os desdobramentos que isso pode acontecer. Então, o que a palavra de Deus nos orienta? Como nós podemos viver, como o apóstolo Paulo, viver contente? Como nós podemos alcançar a felicidade na nossa vida, dia a dia, momento a momento, em cada fase, em cada etapa, em cada momento da sua vida. E é o que nós vamos ler agora. Aqui nesses capítulos 3 e 4, nós temos o segredo que o apóstolo Paulo fala, a exortação referente à alegria cristã. Então nós vamos ler isso, depois nós vamos falar. No capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, podemos ler juntos. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrei-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Ele já tinha escrito, mas continuava escrevendo. Aviso contra os falsos profetas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circundado ao 8º dia, da linhagem de Israel, podemos ler juntos, viu? Vamos ler juntos aí, que é bom que vocês acompanhem melhor. No 5. Circundado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão
a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrei-vos sempre em quem? No Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver como? Vamos repetir isso logo. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi o quê? A viver contente em toda e qualquer situação. Vamos repetir isso. Digo isto,
não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Temos aqui alguns segredos para, como o apóstolo Paulo falou, viver contente. Alguns segredos da palavra de Deus para como você viver contente neste mundo em que nós vivemos, neste mundo em que nós passamos. Eu estava lendo uma matéria que saiu na revista, que é A Tal Felicidade. Eu não sei se vocês sabiam, existe um curso nos Estados Unidos, de faculdade, que você se forma, e é um curso de... você obtém um certificado de ser um graduado da felicidade. É como se fosse um oficial da felicidade. Isso numa faculdade lá na Universidade Internacional da Flórida. Então tem uma mulher que formou lá, foi fazer esse curso lá, ela passou, ela não falou qual foi o problema que ela passou na vida dela, mas ela foi fazer o curso e ela ser uma formada, uma graduada na questão da felicidade. Então ela começa a abordar alguns pontos que eles começam a estudar, a psicologia começa a estudar, quais são os ingredientes indispensáveis, segundo o olhar da ciência, segundo o olhar da psicologia, quais são os ingredientes para se alcançar a felicidade, que é tão procurada e tão desejada e tão profetizada, principalmente nessa época que nós acabamos de passar, que é a época de Natal e a época de Ano Novo. Então ela começou a abordar alguns pontos, eu separei aqui alguns pontos para a gente ver como é que ela comenta isso. Então a primeira coisa que ela fala, a questão é ser e não ter. Porque a própria ciência já viu que o mais importante de tudo do que você ter coisas é você ser uma pessoa, você ter objetivos, você ter escolhas dentro da sua vida. O mais importante é ser do que ter. É uma das primeiras coisas que ela fala. Ser bem-sucedido no contexto do mundo não é sinônimo de felicidade. O que o mundo considera, isso a própria ciência, não estou falando nem da palavra de Deus, a própria ciência humana, a própria psicologia já entendeu isso. Que ser bem-sucedido no contexto do mundo não é sinônimo de felicidade. O que o contexto do mundo fala? Você é bem-sucedido se você tem muitos bens, se você tem uma boa posição, se você tem fama, né? Se você é um grande profissional, se você é um grande especialista, né? Ou se você é um grande artista, ou se você tem muitos bens, muitos recursos, né? Isso é, pelo conceito do mundo, ser bem-sucedido, ser uma pessoa bem-sucedida. Mas isso
a própria psicologia já sabe, estudando vários casos, que isso não traz felicidade às pessoas. Outra coisa que ela fala assim, ela comenta, é que felicidade é diferente de momentos de alegria. As pessoas passam, vamos reunir, a reunião do Natal, a reunião do Ano Novo, aí faz aquelas reuniões, são momentos alegres, reuniões de festa, momentos alegres, momentos que você vive de alegria, ou quando você adquire algo que você desejava muito, ou quando você muda para uma casa que você desejava, ou quando você compra um carro que você desejava, ou quando você passa num vestibular que você queria, ou quando você passa por situações de momentos de alegria na sua vida, que você te traz uma satisfação. Isso não é garantia de felicidade, mas o homem tenta achar felicidade nessas coisas, por isso está sempre querendo mais, sempre buscando mais, nunca está satisfeito com aquilo que ele tem. Ele está sempre procurando algo mais, sempre quer mudar de casa, vamos mudar para ver se eu me sinto melhor, quer mudar de carro, quer comprar mais isso, quer viajar, quer fazer isso, quer fazer aquilo outro, porque está sempre procurando nessas coisas, nesses momentos felizes, nesses momentos de felicidade, de alegria, alcançar a felicidade. Mas a felicidade é algo muito maior do que isso, é o que eles entenderam e enxergaram isso. E ela dá algumas dicas sobre essa questão. Eu vou falar só algumas aqui que ela fala, que depois nós vamos ver que nós já conhecemos isso através da palavra de Deus há muito tempo. Deus já falou isso para você há muito tempo, já está escrito na palavra de Deus, todas essas dicas que a ciência agora reconhece, que a psicologia agora reconhece e que está propagando para a sociedade, desafiando que as pessoas busquem isso, busquem essa situação. Tipo assim, que você tem que largar mais o seu ego, e ser mais altruísta, que você sorria mais, porque sorrir, você libera endorfinas. Ela fala que você também e para sorrir, né? Como a gente leu aqui, a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Sorria mais, porque isso libera endorfinas. Ajude, dar é melhor do que receber, a ciência comprova, fala isso, né? Então a palavra de Deus nos chama a ser o quê? Doadores. Está escrito lá desde o princípio, desde lá do Antigo Testamento, a palavra de Deus nos chama a sermos pessoas doadoras. Outra coisa, medite, pratique a fé. A ciência já descobriu a importância da fé nas nossas vidas. Desfrute boa companhia, socialize-se. Quando Jesus criou a igreja, qual era o objetivo do Senhor? Que nós nos socializássemos como corpo de Cristo. A igreja foi criada para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. A igreja existe aí, e a própria ciência prova que o homem precisa se socializar, e Deus sabe disso. Por isso Deus criou a família, Deus criou a igreja, são coisas que partiram do coração de Deus. Não foi o homem que inventou isso, amém? Não se compare. O próprio salmista fala, quando eu comecei a olhar para a riqueza do ímpio, eu quase me desviei, quase caí. Quando eu comecei a ver a prosperidade do ímpio, eu quase caí, quase me desviei. E hoje, com as redes sociais, o que mais se fala, o que mais se propaga é a mentira, e o que tem levado muita gente, e a moçada hoje, os jovens de atualidade hoje, a depressão, e a muitos deles a cometerem o suicídio. É a comparação da sua vida com uma coisa que é falsa, que é colocada nas redes sociais, que na verdade não retrata a realidade de cada vida que está sendo colocada ali. Aí ele olha para aquilo e fala, pô, a minha vida é uma droga. A minha vida é uma droga. E entra no seu dia a dia e começa a ver todas as dificuldades e não sabe como superar, e começa a se deprimir, começa a se angustiar, e muitos têm se levado ao suicídio. Muita gente nova, muito adolescente, muitos jovens têm se levado a isso pela comparação.
que tem sido feita, e muitas vezes são comparações falsas, com falsos parâmetros. Seja grato de verdade. Acabamos de ler: em tudo dai graças, diz a palavra de Deus. E aqui fala: seja grato. Invista em conexões sociais. Somos mais felizes juntos. Aqui está a igreja, o papel da igreja que Deus deixou para você e deixou para mim. Amém? Misture todos e bom, aí começa aqui, né? Pegue tudo isso e comece a repetir. Ela fala: vai lembrando isso todo dia, para você ir tomando fazer uma mudança na sua vida. E uma coisa importante que eles descobriram assim, que a felicidade vai depender das escolhas que fazemos, e são passíveis de ser aprendidas. A felicidade, ela vai depender da escolha que você faz, do caminho que você quer seguir. E a palavra de Deus, ela nos dá todas essas opções de escolha, para que você possa viver contente. A palavra de Deus nos dá todas as opções de escolha, para que você possa alcançar, viver em felicidade, focando naquilo que realmente é importante, focando naquilo que realmente Deus quer para a sua vida. Então é isso que nós vamos dar uma passada aqui um pouco. E uma das definições que eles trazem de felicidade, que eu queria compartilhar com vocês, é assim: a felicidade é aquela sensação prolongada de bem-estar e realização e propósito. Não são momentos de alegria: comprei um carro, ganhei um presente, ganhei uma viagem, fiz isso, passei no vestibular, né? Arrumei um namorado, arrumei uma namorada, coisa do tipo assim, né? Não é essa coisa momentânea. A felicidade é uma sensação prolongada de bem-estar e realização e propósito. Amém? Ela não é um prazer momentâneo apenas. Não é algo que é passageiro. É algo que é contínuo. E o inverso da felicidade, a gente pensa assim: o que é o inverso da felicidade? O que pode ser considerado como o inverso da felicidade? O que vocês acham que é o inverso da felicidade? Nem arrisca aí. É? Tristeza. Concordam com isso? O inverso da felicidade é a tristeza. Não é, não. Sabia que o inverso da felicidade não é a tristeza? É o que nós sempre pensamos. O inverso da felicidade não é a tristeza, e sim é a apatia. Porque a palavra de Deus diz, Jesus falou: no mundo passareis por aflições. Enquanto nós estamos passando pela aflição, eu não vou dizer para você que são momentos de alegria e de felicidade. Mas Jesus falou assim: entende o quê? Bom ânimo, não fique apático, não fique derrotado, não fique prostrado. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Então, a definição está corretíssima. Está corretíssima. De que é a apatia que é o inverso da felicidade. Quando você fica prostrado diante das aflições, quando você fica prostrado diante das dificuldades, quando você fica prostrado diante das coisas e num primeiro momento te aparecem tristes para você. Isso é o contrário da felicidade. É ser apático. E Jesus já nos alertou: tem de bom ânimo, não fique apático, não fique prostrado, se levante, porque eu venci o mundo e eu estou com vocês. Amém? Então nós vemos aqui, voltando aqui para a palavra de Deus, que o tema do capítulo é exortação referente à alegria cristã. É instrução referente à alegria cristã. É orientação referente à alegria cristã. Aqui no começo ele fala: acautelai-vos, no 3:2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. No 3:3, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Então, o que Paulo estava dizendo aqui? Cuidado com os falsos mestres, que não é pelas nossas próprias conquistas, não é pelos nossos próprios valores pessoais, pelas nossas capacidades pessoais, pelas nossas habilidades pessoais, não é pela nossa conquista, pelo nosso auto-merecimento,
que nós vamos alcançar a felicidade. Aquele povo estava dizendo, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que circuncidar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E Paulo falou, não é por aí. Não é pelas nossas qualidades humanas. Não é onde você nasceu, em que família você nasceu, em que país você nasceu. Não é os títulos que você tem. Não é as qualidades que você tem. Não é os diplomas que você tem. Não é a tradição da sua família que você tem. Não é a raça da qual você se originou que vai te trazer a felicidade. Ele fala assim, no 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Paulo tinha todas as características daquela época para ser feliz, humanamente falando. Se fosse depender dos títulos que ele tinha, das qualidades que ele tinha, da família que ele vinha, da tribo que ele vinha, de Israel, ele tinha todas as qualidades. Era da melhor tribo, era da melhor família, tinha melhor cultura, tinha título de cidadão romano, direito por nascença. É que nem ter o Green Card nos Estados Unidos, que muita gente está lá procurando o Green Card, que é um cartão que você pode viver lá. Então tem gente na fronteira lá, milhares de pessoas que caminham a pé para os Estados Unidos para obter essa possibilidade de ter o Green Card. Nós mesmos temos que ir lá, para ir para os Estados Unidos tem que pegar o visto para poder viajar, senão você não entra lá, você bate lá e volta. Então o Green Card da época era o título de cidadão romano, tinha vários direitos que eles tinham com relação a isso. Então Paulo fala, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu muito mais. Eu muito mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, que era uma tribo especial, hebreu de hebreus. Porque ele fala assim, porque a família de Paulo, ela mantinha todas as tradições do povo hebreu. Falavam hebraico, eles eram sim hebreus dos hebreus, eles não eram a casta do povo hebreu, era a fina flor do povo hebreu. Eles eram reconhecidos, a família dele era reconhecida como a casta, o melhor que tinha do povo hebreu. Então ele poderia se orgulhar disso. Quanto à lei, fariseu, que eram os mais fiéis, né? Mais fiéis. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Paulo era tão fiel que quando começou a igreja, antes dele se converter, ele perseguia a igreja, achando que com isso estava servindo a Deus. Quanto à justiça que há na lei, quanto a ser honesto, quanto à integridade, aqui ele fala irrepreensível. Eu não tinha nada que me acusasse, não tinha cometido nenhum tipo de crime, nada desonesto. Eu era irrepreensível na minha conduta, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, na minha fé. Eu era irrepreensível, o homem não tinha como acusá-lo. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Não é que Paulo, a felicidade a gente não alcança através dessas coisas. Não é através disso que eu alcancei a felicidade. Não é através disso que eu vivo contente, como ele fala logo mais. Não é por causa disso que eu vivo alegre. A minha alegria eu alcancei em Cristo. Tudo isso para mim não vale nada. Tudo isso para mim não significa nada. Porque a minha verdadeira alegria, quem me torna feliz, é Jesus. É Cristo que me torna feliz. Amém? E aí ele continua aqui. O 8. Sim, deveras considero tudo como perda, nada disso tem valor, quanto ao que eu tenho, os bens que eu tenho, os cursos que eu tenho, a herança que eu tenho da minha família, né? O sangue que eu trago nas veias, nada disso, né? A nobreza que eu trago como povo hebreu, nada disso eu considero isso como perda, por causa das
sublimidade do conhecimento de Cristo, de Jesus, de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como coisa para jogar fora, né? Para ganhar a Cristo. O que ele valorizava agora, o que trazia alegria para ele, o que trazia contentamento para ele, para Paulo, era a comunhão que ele tinha com Jesus, o conhecimento que ele tinha de Cristo, é a sua ligação com Jesus, a sua ligação com Cristo. Isso ele fala: o resto, todos os meus títulos, tudo que eu tenho é refúgio, joga fora, isso não tem valor nenhum para a minha felicidade. A felicidade que eu tenho eu encontrei em Jesus. Amém? E é isso que ele fala: na comunhão com Jesus é onde ele encontrou a sua felicidade. E aí ele fala, irmãos, pulando aqui mais para o 13, o 12, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Nosso caminhar com Cristo, nosso andar com Cristo, conforme você vai se relacionando com Jesus, isso ninguém pode fazer para você. Isso é você e Deus, você e Jesus, né? Eu passei uma pesquisa no grupo da igreja, eu acho que passei no grupo dos jovens também, uma pesquisa que fizeram com cristãos nos Estados Unidos, que tinham contato com a palavra de Deus uma vez por semana. Significa, só tinham contato com a palavra de Deus no culto. Iam no culto uma vez por semana. Qual o reflexo que isso tinha na vida deles como cristão? E praticamente nenhum. Aí eles fizeram pessoas que tinham 2 vezes contato com a palavra de Deus numa semana. Uma vez por semana. 2 vezes numa semana. Também praticamente nada mudava. 3 vezes por semana. Praticamente continuava a mesma coisa. 4 vezes por semana. Aí eles já notaram uma diferença na vida das pessoas. Começaram a ver como é que a vida dela, se a vida dela tinha mudado, o que tinha acontecido. E aí eles começaram a ver que 4 vezes por semana que a pessoa tinha contato com a palavra de Deus, havia um progresso espiritual na vida daquela pessoa. Havia uma vitória que ela tinha sobre os pecados, uma vitória que ela tinha sobre os problemas que a assolavam, muito maior daquelas que não tinham contato, tinham menos que 4 contatos com a palavra de Deus. E eles põem os percentuais lá. Se você depois quiser ver com atenção, olhe lá, que eu coloquei no grupo do WhatsApp da igreja. Se você não tem, depois você me fala, eu passo. Se você não está no grupo, eu passo para você. Então, com 4 vezes por semana, foi como se fosse uma reta que subiu, deu um pulo enorme no efeito que isso fazia na vida das pessoas, individualmente. Isso é com base numa pesquisa que eles fizeram com mais milhares de cristãos. E aí isso foi colocado no grupo da família, nossa família, da pastora Deil, da Paula, foi colocado e eu falei assim, olha, eu escrevi lá, olha, para mim isso não é novidade, porque isso eu aprendi o primeiro dia que eu pus os pés na igreja. A pastora me ensinou no primeiro dia que eu conversei com ela me ensinou isso, a importância de termos diariamente um contato com Deus, um contato com Jesus, e diariamente nos alimentarmos da palavra de Deus. Foi a primeira coisa que eu aprendi com a pastora, embora eu fosse crente desde pequeno, quer dizer, frequentava a igreja, mas não tinha esse conhecimento, não tinha essa informação, não tinha essa orientação. E a primeira coisa que eu aprendi quando eu pus os pés aqui na igreja, né? Eu nunca tinha lido, já tinha, desde pequeno na igreja, eu nunca tinha lido a Bíblia uma vez inteira. Foi a partir daí que eu comecei a buscar e me fortalecer na palavra de Deus. E aí está essa pesquisa que foi feita mostrando que isso é uma realidade. Se você quer ver a sua vida sendo transformada de fato, se você quer ver uma mudança real na sua vida, se você quer ver uma transformação real na sua vida, você tem que tomar uma posição. Você tem que se alimentar daquilo que realmente vai te mudar, daquilo que realmente vai te transformar,
que é a palavra de Deus, se alimentar de Deus na sua vida, e Deus vai te libertar de tudo aquilo que tem te amarrado, tudo aquilo que tem te prendido, tudo aquilo que tem te entristecido, tudo aquilo que tem te angustiado, tudo que tem te escravizado. Jesus vai te libertar, mas você precisa estar em comunhão com Ele, como Paulo falou. Sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. A importância maior é esse conhecimento, é esse contato, é esta vivência, é essa convivência com Cristo Jesus. Amém? Essa convivência, essa amizade, a comunhão com Jesus. Amém? Aí depois ele começa, aí ele fala isso. Irmãos, no 13, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois todos que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. O que Paulo fala aqui para a gente? Pare de ficar vivendo no passado. Pare de ficar agarrado com as coisas do passado. A gente falou isso aqui no culto de Ano Novo também. Foi bem essa palavra. Não fique preso nas coisas do passado. Não fique preso nos erros do passado. Não fique preso nas coisas que aconteceram de mal no passado. Paulo fala assim: uma coisa eu faço, esquecendo-me no 13. Vamos ler juntos, 3:13. Abram aí, 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Avance para o que está diante de você. Se desprenda das coisas do passado. Se desprenda dos erros do passado. Se desprenda dos malfeitos do passado. Paulo, eu me desprendo e avanço para os que diante de mim estão. Porque enquanto você vai ficar vivendo nas coisas do passado, porque aconteceu, porque disse, porque fui vítima, porque eu fico se sentindo como uma vítima, enquanto você ficar preso nas coisas do passado, você não vai conseguir prosseguir, você não vai conseguir avançar, e você não vai conseguir achar a felicidade que Deus propõe para a sua vida. Amém? Então se desprenda. Paulo sabia disso. Com esse currículo que ele tinha coisas que ele sabia que por alguma razão tinha entristecido a sua vida, mas esqueço das coisas do passado. E tinha coisa mesmo pesada, porque ele chegou a matar, a ser conivente, a ser homicida dos cristãos. Paulo concordou com a morte dos cristãos, de Estevão. Quando ele foi apedrejado, Paulo estava lá e concordando e aprovando a morte de Estevão. Se ele fosse ficar preso nisso a vida inteira, ele não ia alcançar esse viver contente que ele passa a presenciar e vivenciar na sua vida. Isso é um exemplo de coisas ruins que aconteceram na vida dele. Então nós temos que avançar, temos que largar, temos que deixar para trás aquilo e não ficar preso nas coisas do passado. Porque eu fui traído, porque aconteceu isso, porque fui abandonado, porque isso, porque aquilo, porque meu pai, porque minha mãe, porque não sei o que. Largue as coisas do passado e avança para os que diante de ti estão. Amém? Então Paulo fala isso, nos aconselha isso, se nós queremos realmente alcançar essa felicidade que Deus propõe para você. Depois ele fala: os inimigos da cruz de Cristo, no versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O
destino deles é a perdição. O Deus deles é o quê? O ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. O que ele está? Uma coisa que surgiu na igreja ultimamente. Paulo alerta: tome cuidado com aqueles que querem te atrair para a fé como um negócio. Aqueles que querem atrair para a fé através daquilo que Deus pode te dar. Aqueles que inventaram uma tal de teologia da prosperidade, onde Deus é obrigado a te dar carros, casas, te dar mansões, te dar riquezas, barganhando a fé e deixando para lá aquilo que Jesus Cristo fez, colocando em segundo plano. O mais importante é que Paulo fala: nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. A nossa ambição não tem que estar nas coisas deste mundo. Ele fala aqui, olha: o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E as coisas simples, as coisas singelas, ficam para lá. Deus não está preocupado com isso, e Ele te chama: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então existem muitos aí que estão barganhando o Evangelho, estão negociando o Evangelho, querendo trazer as pessoas para a igreja e para o Evangelho através daquilo, da riqueza que Deus pode dar, da prosperidade que Deus pode dar, embora Deus dê prosperidade, mas isso não é motivo de barganha. A nossa barganha é o seguinte: você quer ser salvo, você não quer ir para o inferno, você quer ter seus pecados perdoados, você quer ter os seus pecados limpos da sua vida, você quer alcançar o céu. Então arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se e se volte para Jesus, que Ele vai te dar o céu, Ele vai te dar a vida eterna. Essa é a maior vitória que nós podemos alcançar na nossa vida. O resto tudo fica aqui. Então Paulo fala: olhe, cuidado com esses caras aí, que só pensam nos bens, na vida aqui presente, no que você pode ganhar aqui. Quer te trair no Evangelho aquilo que você pode ganhar aqui. Mas Deus fala: não, nós temos que olhar para aquilo que nós vamos ter. E Paulo fala: na eternidade, que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação hoje, que é um corpo que envelhece, um corpo fraco, um corpo pecador, igual ao seu corpo, igual ao corpo que Jesus tinha, o corpo de glória. Amém? Glória a Deus por isso. E seguindo aqui, Paulo continua falando: ele fala que nós somos estrangeiros nesse mundo, né? E assim nós devemos ver. E recebemos uma ordem de Paulo: quando você tem os olhos postos naquilo que é correto, quando você tem os seus olhos postos em Jesus, porque se a sua felicidade não está em Jesus, nada mais vai te trazer alegria, tudo é passageiro, tudo mais não te satisfaz, nada mais vai te satisfazer, porque sempre vai querer mais, sempre vai querer mais, sempre vai querer mais, sempre vai querer mais. Agora eu quero o carro marca tal, aí depois de tanto tempo eu quero outro carro marca X, quero outro carro, porque nada vai te satisfazendo, porque a felicidade verdadeira nós só encontramos realmente no Senhor Jesus. Amém? Então Paulo fala: alerta, e ele nos manda: você que está em Jesus, no versículo 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Isso é uma ordem. É
uma ordem que nós estamos recebendo como cristãos. Não é um pedido, é uma ordem. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Deus é uma ordem que nós recebemos. E nós temos que nos alegrar em toda e qualquer circunstância que ocorra na sua vida. Alegrai-vos em qualquer situação, em qualquer problema que você venha a enfrentar. Alegrai-vos, confiai que Deus está no controle. Às vezes, essas coisas realmente não são coisas felizes naquele momento, mas o que Deus pede, confie em mim, alegrai-vos, não se abata, que é o contrário da felicidade, não se abata, não se deixe abater, não fique abatido, alegrai-vos em mim, alegrai-vos no Senhor, amém? Amém? Esses são segredos de nós conseguirmos. Agora, se você fica lá abatido, fica lá deprimido, né? Fica lá oprimido, fica arrebentado, né? Fica lá esticado no chão, sabe? Como se tivesse passado por cima de você um trator, tem um rolo compressor que chama rolo pé de carneiro. Já falei isso aqui. O rolo pé de carneiro, quem trabalha em construção conhece, né? É para quando você faz um aterro com terra para compactar bem a terra, mas ele tem ele tem ele não é totalmente redondo que a gente vê na rua, ele tem uns canos assim para pegar a terra embaixo, bem embaixo, para compactar desde baixo. Então ele tem parece um dente, né? Fica aquele dente rolando assim, né? Aí em cima da terra. Então muitas vezes é como a pessoa se sente abatido, como se tivesse passado um rolo pé de carneiro em cima dele. Mas mesmo nessa situação, Deus fala, não fique abatido. Aconteça o que acontecer na sua vida, a ordem é, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Aí sim, se você tiver essa confiança, você vai desfrutar da verdadeira felicidade que Deus quer te dar. Amém? E seguindo mais. Outra coisa também, levar os nossos pensamentos cativos a Deus. No versículo 8, outro segredo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitado, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nossos atos são afetados pelos nossos pensamentos. Primeiro, antes de você agir, a coisa acontece aqui. A influência vem da sua mente, antes de você agir. Então, seus atos são afetados pelos seus pensamentos. E o que você tem alimentado? A sua alma para conduzir os seus pensamentos. Vigie. Uma das coisas mais problemáticas que existe hoje, um dos demônios mais bravos, e umas dificuldades maiores no meio da igreja, do povo da igreja, vai vencer a pornografia. Tem assolado e derrubado muitos servos de Deus, ministros e muitos irmãos nossos, porque ela se tornou muito fácil de acessar hoje. É muito fácil acessar a pornografia hoje, basta pegar o celular. E o diabo está deitando e rolando e acabando com vidas, levando pessoas à depressão, levando pessoas até ao suicídio por causa disso, porque isso é insaciável. É insaciável. Isso não tem, é sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. E tem desviado muitos da fé por causa disso.
E quando nós nos alimentamos com porcarias, seja desse tipo ou outras que tem, você acaba, isso, os pensamentos são conduzidos pelos seus pensamentos. Então, por isso ele fala aqui, olha, vigie o seu pensamento. Não fique gastando o seu pensamento, deixando ele se desenrolar nas coisas que vão te levar a fazer atitudes erradas e contrárias à vontade de Deus. Vigie o seu pensamento. Eu lembro quando eu falo esse negócio da pornografia, eu lembro do pastor Beto. Ele falou que tem um filho dele, que uma vez ele tomou uma atitude drástica com o filho dele, e foi até criticado por conta disso, por causa dessa questão da pornografia. Mas ele falou assim: eu quero que meu filho, esse é o pior demônio que existe, é o pior vício que existe, já naquela época. E ele falou assim: eu quero que o meu filho não seja escravo disso, seja derrotado por isso. Parece que ele deu uma surra, eu não sei o que foi. Eu lembro que ele foi muito criticado, o filho dele era pequeno, por conta disso, porque ele via que ali poderia ser um caminho sem volta para o inferno, né? Então nós temos que vigiar nisso. Deus te liberta disso se você clamar por Ele, se você chamar por Ele, porque o demônio que está por trás disso é um dos piores demônios que existe. Então tome cuidado com o seu pensamento, leve o seu pensamento a Deus, alimente-se das coisas de Deus, alimente-se da palavra de Deus, alimente-se daquilo que possa te limpar, porque a palavra de Deus nos limpa. Amém? E aí Paulo fala no 11, observando todas essas coisas, no 9 ele fala assim: o que também aprendestes, 4:9, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim. O que ele fala? Isso, pratique isso. Quer ser feliz? Pratique isso. Quer realmente alcançar a felicidade permanente na sua vida diante de qualquer situação? Pratique isso que eu estou orientando aqui. Aí ele fala: digo isto, no 11, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como Paulo vivia dentro desse princípio, como ele vivia vigiando, vivia colocando os seus pensamentos à direção de Deus, vivia em comunhão com Jesus, vivia buscando Jesus, vivia em contato com o Senhor, orando, estudando a palavra, em comunhão com o corpo, com a igreja. Como Paulo vivia nesse exercício diário, em comunhão com Deus, ele falou: eu alcancei a felicidade. Não importa se eu tenho, ele passou por naufrágios, passou por uma série de situações, e não são situações de ficar comemorando, soltando rojão. Passou por fome, passou por escassez, como ele fala aqui: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e de todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Ele já teve abundância, teve escassez, teve fartura, teve fome, foi honrado, foi humilhado, mas eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Amém? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Ele confiava naquele Deus, em Jesus e naquilo que ele tinha prometido para ele. Então a escolha é sua. A escolha de ser feliz é sua. A palavra de Deus aqui nos mostra qual escolhas você tem que fazer para alcançar essa felicidade. Que nada vai abalar, que as circunstâncias do mundo não vão te abalar. Tenha guerra ou não tenha guerra, isso não vai te abalar. Tenha recessão ou não tenha recessão, isso não vai te abalar. Você vai aprender a viver contente na presença de Jesus. Você tenha bens ou não tenha bens, uma coisa Deus te garante: fome você não vai passar, sustento Ele vai te dar, mas
Mas você seja rico ou não seja rico, tenha diplomas ou não tenha diplomas, tenha carros ou não tenha carros, isso nada vale realmente para te dar felicidade. Aprendamos como Paulo, fazendo um resumo, lembrando que a felicidade depende das nossas escolhas. Só passando um resumo. A felicidade é ser de Jesus, ser um servo do Senhor, ser um amigo de Jesus, ser um seguidor de Jesus. Felicidade é ser e não ter. O inverso da felicidade não é tristeza, é apatia. E Deus nos chama a ter bom ânimo e não ficarmos apáticos diante das situações difíceis. A felicidade depende da sua escolha. Você pode escolher seguir esse caminho, você pode escolher não seguir. Eu estou falando aqui que é importante você ter contato diário com Deus. Você pode escolher não ter só contato de domingo em domingo, no dia da igreja, tudo bem, é uma escolha sua. Mas depois não cobre a felicidade. Não devemos pôr nossa confiança em nossas próprias conquistas. Não é o que você já conquistou, o que você já alcançou, os diplomas que você já fez, os cursos que você já fez, os bens que você já tem, ou as viagens que você já fez. Não é isso. Não podemos colocar a nossa confiança nas nossas conquistas. Não podemos ficar presos nos erros e experiências ruins do passado. Lembrando a você, solte isso. Se solte, se desprenda daquilo que passou. Perdoe e largue isso para lá. Deus nos ordena. Lembre que Deus te ordena a se regozijar em qualquer situação. Recuse-se a se aborrecer em qualquer situação. Pense nas coisas lá do alto e aprenda a viver contente. Jesus é a nossa felicidade. Repete comigo: Jesus é a minha felicidade. Jesus é a minha felicidade. E eu me recuso a me aborrecer. E eu vou me alegrar diante de qualquer situação. Muito obrigado, Senhor. Amém.